A paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o professor André Júnior e você está no canal Teocast. No canal aqui a gente lida com debates, com entrevistas, mas também com teologia. Bom, no decorrer da caminhada vamos fazer uma série sobre 7 matérias básicas da teologia sistemática. Então nessa série vamos trabalhar Bíblia, Deus, Cristo, Espírito Santo, criação, ou seja, criação do homem, pecado, salvação. Essas 7 matérias vão ser trabalhadas nessa série que vamos fazer no decorrer da nossa caminhada. Na verdade, essa série foi pedida por muitos inscritos nossos. Então, para ajudar aqui o conhecimento das pessoas, quando vê você não tem dinheiro para fazer um curso de teologia ou entrar em um curso presencial agora devido à correria, tem os vídeos aqui que eu espero muito que ajudem a sua vida. Bom, antes de entrar no assunto o que é Bíblia, por que estudar a Bíblia, o que é cânon e etc., a gente tem que entender uma coisa. O que é a teologia sistemática? Bom, a teologia sistemática ela é um sistema que vai trazer as matérias, os assuntos da Bíblia de maneira lógica. Então, isso é teologia sistemática. Se quiser pausar para anotar, eu recomendo. Por exemplo, assim, pensa no termo anjos. Então, os anjos aparecem toda hora na Bíblia. Mas como foi a sua criação? Como funciona a hierarquia dos anjos? Qual é o nome de cada anjo? Qual é a diferença de um anjo, de um serafim, de um querubim? Enfim, por exemplo, salvação. Do que o homem precisa ser salvo? Tá entendendo? O que é o arrependimento, o que é a redenção, o que é a adoção, o que é a santificação, como entender isso de maneira lógica. Bom, esse é o trabalho da teologia sistemática. E no decorrer da nossa caminhada, dessa série de 7 matérias, vamos tentar te ajudar nisso, ok? Entendeu o que é teologia sistemática? Bíblia, caderno e caneta na mão. A bibliologia é uma matéria muito técnica, a gente vai começar por ela, só que ela é uma matéria muito técnica e que muitas pessoas evitam por conta dos termos técnicos ali. Então aparece cânon, apócrifo, pseudepigráfico, e tu fica com o que se come isso, como diz o Chaves. Mas aqui nessa série eu vou utilizar termos técnicos, mas eu vou tentar toda hora explicando com clareza e com calma sobre todos os termos técnicos para você entender, ok? Bom, chega de papo, chega de conversa fiada e vamos pro estudo. Então, como eu falei no início, vamos falar sobre a bibliologia. O que significa bibliologia? Não se assusta, tá? São expressões fáceis, tá bom? Vem de dois verbos gregos, dois termos gregos: biblos e logia, tá? Esquece logia por enquanto, fica com biblos. Biblos significa livros. Ou alguns cursos vão falar coleção de livros, ok? Imagina uma biblioteca cheia de livros. Então, biblos significa livros ou coleção de livros, ok? A gente tem outras expressões na Bíblia sobre a expressão biblos, por exemplo. Biblos significa livros, mas às vezes aparece hierai bibloi. Como assim hierai bibloi? Até eu perco o fio da meada. Significa os livros sagrados. Hierai, biblos, significa os livros sagrados. Tu vê que não é uma coisa difícil. São só termos para complicar a vida do pobre. A gente tem, por exemplo, em 2 Timóteo 3,15, sagradas letras, que é hierai gramata. E a gente tem também em... Cadê? Na nossa mão, perdi aqui. Em Romanos, grafai hagiai, que é a escritura sagrada, é hagiai, né? Então, são termos gregos que querem te trazer um sentido, mas no português é Bíblia,
sagradas letras, escrituras sagradas, não é nada para se espantar, tá? Então, biblos significa livros. A gente tem o plural também que aparece na Bíblia. Por exemplo, os livros é ta Biblia ou ta Biblos, tá bom? Então, ta Biblos significa os livros, ok? E Biblos significa livros. Onde aparece, por exemplo, livros. Se tu abrir o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1, tu tem aí, deixa eu abrir aqui, tu tem ali a expressão Biblos. Essa é o livro da genealogia, então o livro Biblos aparece aí. E tu tem diversos outros textos que aparecem, tu tem, por exemplo, em Marcos 12, 26, e quanto à ressurreição dos mortos, não leram no Biblos, no livro de Moisés? Tu tem Lucas 20, 42, disse Davi no livro dos Salmos, o Senhor falou ao meu Senhor, enfim. Então, é uma palavra que aparece direto assim na Bíblia. Então, Biblos, Bíblia, Tabiblia é livro, os livros, as Sagradas Letras ou as Sagradas Escrituras. Então, tu vai ter diversos termos na Bíblia. Então, quando a gente fala Bíblia, vamos fazer o estudo da bibliologia, tu tem biblos, que significa livros, ou os livros, ou coleção de livros. A gente tem mais de um significado dependendo do curso. Por quê? Porque a vida não é fácil. E a expressão logia, aqui é um ponto interessante. Toda vez que aparece o G no grego, o G não vai se ler G. O G se lê sempre Ga, Ge, Gi, Gogu, por exemplo. Se lê com som de G. Por exemplo, não se fala Getsemane no grego. Se fala Getsemane. Então a gente tem bibliologia ou bibliologia, que é o estudo dos livros sagrados. E está tudo resolvido. Então, definição simples, anota aí, bibliologia, estudo da Bíblia, da coleção dos livros, enfim, tudo fácil. Então, definição, tudo resolvido. Se alguém perguntar o que é uma definição, tu já sabe, já pode até dar texto, dá Mateus 1, versos 1, ó, Bíblios aparece aí, e eu aprendi no canal Teocast, é isso aí. Uma pergunta interessante agora, que muito é feita, mas pouco respondida é: por que eu devo estudar a bibliologia? Ou por que eu devo estudar a Bíblia? Bom, eu separei aqui 3 motivos, tá? Primeiro motivo é lógico, é 2 Timóteo 3,16, porque é um livro inspirado, inerrante, verbal e plenário, e por isso que eu tenho que estudar. Segundo ponto, tá lá em Salmos de número 1, versículo 1 e 2, deixa eu abrir aqui. Aqui, ó, diz assim o texto: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Bom, vamos analisar o texto. O texto diz assim, ó: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, primeiro ponto, os ímpios têm conselho para te dar. Segundo ponto, nem se detém no caminho dos pecadores. Os pecadores têm um caminho, tem uma rota, que é contrária à rota do céu, que é contrária à rota de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, mas os pecadores têm outro caminho. Tá entendendo? E o texto diz: nem se assenta na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores têm um grupinho corrupto, tem a panela corrupta deles. Então perceba que se tu ler o texto direto, vai parecer uma coisa muito gradual. Então tu tem conselhos que te levam aos caminhos que te faz ficar na roda. Praticamente o Salmo de número 1 está te falando uma consequência, um caminho gradual. Vai acontecer uma coisa, depois vai acontecer outra, até chegar em outra. Então, assim, como que eu faço para não ouvir o conselho dos ímpios e não escolher o caminho dos pecadores e não ficar no grupinho corrupto dos escarnecedores? Versículo 2 tem a resposta. Antes tenho prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Perceba assim, ó,
antes tem o prazer na lei do Senhor. Não é só falar que ama a Bíblia, deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, Salmo 23, como se fosse um amuleto. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita nela de dia e de noite. A Bíblia não é só para te deixar aberto e falar eu amo Jesus, é para te meditar. Por que isso é importante? Porque a tua meditação, do versículo 2, vai te livrar do conselho dos caras, do conselho dos ímpios. Vai te livrar do caminho dos pecadores e da roda dos escarnecedores. Tem muita gente entrando em portas largas, porque não guarda a lei no coração. Tem muita gente seguindo o conselho dos ímpios, porque não medita na lei de Deus. Agora, olha o versículo 3, que é o mais legal. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Tu já viu uma árvore... Sabe o que é uma árvore plantada junto a ribeiros de águas? Sabe o que o salmista está falando? O salmista está dizendo assim, ó. A árvore que é plantada em ribeiros de águas, chega a seca, ela não tem sede. É uma árvore que nunca vai morrer. Por quê? Porque ela tem água para suprir sua sede. Ela tem fonte de vida. Então aquele que guarda a lei do Senhor e medita nela de dia e de noite, pode vir a luta que vier, pode vir a tempestade que vier, tu vai estar sustentado pela água da palavra. Tu não vai sentir sede, tu não vai se desviar, tu vai ficar firme em Jesus. Então aquele que medita na lei do Senhor, ele não é levado por ventos de doutrinas, é o que o salmista está dizendo. Então, por que eu devo estudar bibliologia? Porque a Bíblia é inspirada. Segundo ponto, porque ela me livra do conselho dos ímpios, da roda dos escarnecedores e dos caminhos dos pecadores. Tu vai ser uma pessoa que não vai ser guiada por panela. Tu vai ser uma pessoa que não vai ser guiada por corrupção. Tu vai ser uma pessoa que vai querer andar com a verdade. E pessoas que andam com a verdade, pode contar nos dedos os amigos que tu tem. Começa a contar nos dedos os amigos que tu tem em tempos difíceis. O terceiro motivo pelo qual tu deve estudar a Bíblia está em Mateus capítulo 4. Vamos lá. Mateus capítulo 4, versículo de número 1. O texto diz assim, ó. Deixa eu abrir aqui também na minha Bíblia, que eu fiz umas colinhas aqui. Deixa eu pegar aqui. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1. Então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se-lhe o tentador, disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Jesus disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Tem uma sacada aqui para te explicar. Jesus, ele vai trabalhar só com Deuteronômio. Tu pega uma Bíblia que tem uma concordância uma concordância boa, todos os textos que Jesus ele usa vão te levar para Deuteronômio. E a gente vai aprender na aula de bibliologia que Deuteronômio faz parte do Pentateuco, que é a lei de Deus. A lei de Deus é a expressão máxima da vontade de Deus. Jesus cita por 3 vezes Deuteronômio. Guarda essa informação. Quando Jesus cita Deuteronômio, ele não está citando um texto avulso da Bíblia. Ele está citando a vontade máxima da pessoa de Deus. Ele está dizendo, embora tu esteja me tentando, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Por isso que ele cita Deuteronômio. Vamos continuar o texto? O texto diz assim, ó. Ele, porém, disse, nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca do teu Deus. Isso é Deuteronômio 8:3. Dá uma lida aí depois. Eu vou fazer uma tabelinha e botar na tela para te anotar. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, ele cita. Aí o diabo, não satisfeito, transportou Jesus à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse, se tu é filho de Deus,
Lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Olha só. Porque está escrito. Satanás conhece a Bíblia. Satanás conhece a Bíblia. Agora a pergunta é, qual texto que ele vai citar? Satanás cita o Salmo 91, versos 2. O mesmo que fica aberto na tua estante e tu não lê, porque tu acha que é um amuleto. Satanás cita aqui, ó. Salmo 91, verso 12, diz assim, ó. Versos 11 e verso 12, na verdade. Ele diz assim, ó. E tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Ou seja, ele está citando. Depois dá uma lida aí no Salmo 91, aí tu vai chegar no verso 11 e verso 12, tu vai ver que é o texto que Satanás está citando. Enquanto muitas pessoas estão usando o texto como amuleto da sorte, deixa aberto na estante lá, Deus dará, pegando poeira, Satanás está lendo o livro que tu rejeita. Satanás, ele lê o livro que tu ignora. Satanás, ele lê o livro que tu deixa aberto como um amuleto. E ele te tenta com o texto. Ele usa o texto. Isso é a teologia de Satanás. Satanás, ele disse, está escrito lá em Salmos que tu pode se suicidar. Um texto fora de contexto faz muita coisa. Satanás tirou o texto fora do contexto para falar para Jesus se suicidar. Para Deus resgatar ele. Olha só aonde ele está indo. E Jesus responde, olha que interessante, com Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. E disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. De novo, Jesus volta para Deuteronômio. Satanás tenta ele com o texto, Satanás tenta ele a primeira vez, dizendo, tá com fome? Então são as pedras em pães. E Jesus cita a lei, Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Nem só de pão verá homem. Ou seja, eu vim para fazer a vontade do meu pai. Eu vim para agradar meu pai. Eu falei aqui que Deuteronômio faz parte do Pentateuco. É o último livro do Pentateuco. E a lei, o Deuteronômio, a lei, o Pentateuco, é a expressão máxima da vontade de Deus. Quando Jesus cita o Pentateuco, ele está dizendo, eu vim fazer a vontade do meu pai. E diabo, não satisfeito, transporta Jesus a um monte muito alto. E Satanás quer mostrar os reinos para Jesus, e a esperança deles. E diz, se tu me adorar, tudo isso vai ser teu. Jesus responde com o quê? Com Deuteronômio 6 e 13. Só o teu Senhor adorarás, e só a ele servirás. O que está acontecendo aqui? Enquanto Satanás cita um texto isolado, tenta Jesus de tudo que é forma, Jesus responde com o quê? Com textos que mostram a vontade do Pai. Com textos que mostram que ele veio para cumprir unicamente a vontade do Pai. E a vontade do Pai, os textos que falam sobre a vontade do Pai, faz Satanás bater em retirada. Perceba, Satanás começa com uma coisa suave, transforma as pedras em pães. Depois que ele viu que não rolou, Satanás usa a Bíblia. Satanás usa a escritura que tu não lê. Satanás usa as palavras que tu ignora. E usa-as contra Jesus. E Jesus responde com o quê? Com a palavra. Com a palavra que é a vontade do Pai. Com a lei que é a vontade do Pai. Então, por que eu devo estudar a bibliologia? Porque a bibliologia, primeiro, a Bíblia é inspirada. Segundo, a Bíblia me livra de caminhos escarnecedores, caminhos errôneos, amizades erradas, amizades corruptas. E a Bíblia também me ajuda a resistir e a vencer a tentação. E o maior exemplo disso é Jesus. Na próxima aula, vamos aprender sobre o que é cânon e os testes usados para canonicidade, ok? Deus abençoe. Por enquanto, o que você tem nessa aula? Definição de bibliologia e por que devemos estudar a Bíblia, ok? Deixei 3 pontos. Uma está em 2 Timóteo 3,16, Salmo de número 1 e Mateus capítulo 4.
Deus abençoe e até a próxima aula.